Olá, o Jornal Panorama está no ar. Aqui você fica bem informado sobre o que acontece no Legislativo Capixaba. E hoje você vai ver em destaque. Deputados pedem esclarecimento sobre intervenção em hospital do Estado. CPI do Transcol deve ter mais prazo para investigação. Comissão especial vai ouvir moradores de cidades às margens da BR-101. Trabalho em plenário. Aprovação de proposta parlamentar e definição de integrantes de novo colegiado da Casa marcaram a última sessão ordinária da semana. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Zorzal. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o plenário aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Marcelo Santos, que proíbe clínicas e empresas de serviços funerários a filmarem ou fotografarem pessoas mortas, salvo em casos de determinação judicial. Como o projeto recebeu emendas, ele permanece em pauta para a última fase da tramitação, que é a redação final. E os deputados decidiram baixar de pauta um projeto de lei complementar de autoria do governo que determinava o retorno de policiais militares cedidos a outros órgãos. Quem fez o pedido foi o presidente da Comissão de Segurança, Euclério Sampaio, que anunciou que foi feito um acordo com o próprio executivo para modificar e melhorar a iniciativa. E também durante a sessão, a mesa diretora anunciou a composição da comissão especial que vai discutir tratamento e destinação de resíduos sólidos. Os efetivos são os deputados Marcos Bruno, Rodrigo Coelho e Bruno Lamas. E os suplentes, os deputados Padre Honório e Freitas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. CPI dos empenhos. Deputados questionam possíveis falhas que levaram à intervenção em unidade hospitalar do Estado. A administração do Hospital São Lucas, que sofreu intervenção do Estado em função de possíveis irregularidades gerenciais, foi o ponto central da reunião da CPI dos empenhos. O colegiado busca esclarecer os problemas ocorridos no hospital, que era administrado pelo IAPMESP, um instituto privado de gerenciamento na área de saúde. Foram ouvidos fiscais da comissão instituída pelo governo para monitorar a prestação de serviços do instituto, além da servidora da Secretaria de Saúde, responsável pelo controle e avaliação dos serviços contratados pela pasta. A comissão começou a fazer o acompanhamento, monitoramento. Ela começou a identificar inconformidades em contratação de pessoal, em aquisição de materiais. A comissão, como é obrigação dela, informou o secretário que de pronto ele pediu uma auditoria da Seconte. A Secretaria de Controle, Seconte, foi fazer uma auditoria no hospital e confirmou aquelas inconformidades identificadas pela comissão de monitoramento, com base nos relatórios da comissão de monitoramento, que já apontavam inconformidades, que foram confirmadas pela auditoria da Seconte. O Estado encaminhou essa documentação toda para a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, que dessa forma viu que o melhor caminho seria uma intervenção do Estado. Isso ocorreu, se eu não me engano, no final de dezembro, acho que foi 22 de dezembro, o Estado fez uma intervenção colocando como para gerenciar esta unidade o servidor estadual, Dr. Anselmo Dantas, que está à frente da unidade até hoje. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga possíveis despesas realizadas pelo governo do Estado em 2014 sem previsão orçamentária. O relator do colegiado fez uma avaliação dos depoimentos. O fato de a gente ter esclarecido o que foi apurado pela CPI até agora neste contrato e ainda ter acesso aos documentos que virão, pode nos dar embasamento para elaborar um relatório que chegue mais perto do objeto final, com a responsabilização das pessoas que fizeram chegar onde chegou essa situação em que nós tivemos despesas realizadas sem empenhos, porque uma coisa impacta na outra diretamente. Não que tenha tido no contrato despesas realizadas sem empenho, mas quando você mal aplica recursos públicos, você desequilibra financeiramente as pastas, ocasionando casos como esse. É claro que ele não é responsável pela totalidade, mas nós precisamos juntar as partes para ver,
de onde veio essa responsabilidade. Comissão Parlamentar de Inquérito quer informações telefônicas de suspeitos de irregularidades em licitação do Transcol. O colegiado também pediu mais tempo para finalizar a investigação. A CPI do Transcol deve ter mais 180 dias de prazo para a conclusão dos trabalhos. O término das atividades estava inicialmente previsto para o início de novembro, mas os membros do colegiado aprovaram o pedido de prorrogação, que será analisado em plenário. Também foram aprovados 2 outros requerimentos, estes dirigidos a empresas de telefonia que não forneceram informações solicitadas pela CPI sobre quebra de sigilo telefônico de pessoas investigadas pelo colegiado. Por isso, a comissão vai novamente solicitar os dados, mas desta vez alertando sobre as medidas judiciais que poderão ser adotadas em caso de nova negativa. Começa em outubro o ciclo de audiências públicas sobre a duplicação da BR-101. O colegiado especial instituído para acompanhar as obras quer ouvir a população de municípios capixabas cortados pela rodovia federal. Em reunião ordinária, a Comissão Especial da ECO 101, instituída para fiscalizar o cumprimento do contrato de duplicação da rodovia, definiu os calendários das primeiras audiências públicas do colegiado. Também foi aprovado o convite ao servidor público Adriano Ramos, representante da Associação dos Moradores de Fundão. Ele vai falar à comissão no dia 20 de outubro. Tem vários pontos polêmicos, vários pontos intrigantes ali com os comerciantes, com os moradores locais. Então ele quer vir aqui explanar o sofrimento e o que o povo de Fundão tem sofrido no dia a dia, com essa questão da duplicação da BR-101. Então ficou definido que ele virá aqui no dia 20, às 18 horas. Também nós deliberamos e informamos as datas das 3 audiências públicas, que será no dia 23 do 10, no dia 13 do 11 e no dia 24 do 11, nas localidades ali de São Mateus e Conha, e na região também do Polinorte, do qual faz parte o município de Aracruz, de Biraçu, de João Neiva e de Fundão. O Espírito Santo novamente passa por uma grave crise hídrica. O norte e o noroeste do estado sofrem ainda mais com a seca. A situação do Rio Doce, quase totalmente assoreado, reflete a realidade da região. A deputada Eliana Dadalto alertou sobre o problema e cobrou medidas dos gestores públicos. O Rio Doce é um rio grandioso que nós temos na nossa região norte e que infelizmente está assoreado, está assim, secando devido à seca também. Isso a gente atribui à seca, mas que infelizmente, quando eu lembro dos fóruns que foram feitos no passado, eu percebo que ficou no papel, que os gestores municipais, nem o Estado, não estavam comprometidos com esta situação. Hoje vejo que o governador, com o projeto Reflorestar, já dá uma garantia de que no futuro a gente possa ter o nosso Rio Doce como era. O Rio Doce que tanto vinha atendendo toda a população ali dos pescadores, e da região. Hoje nós temos um problema até de falta d'água nessas regiões. Olha só, um estado que tem um rio do porte do Rio Doce, nós já estamos com falta d'água na nossa região. Então cabe aí um apelo que eu faço a todos os gestores municipais e do estado para que realmente faça acontecer essa prevenção. Eu visitei o Instituto Terra e fiquei maravilhada. Lá tem o prefeito de Baixo Guandu mesmo, o Neto Barros, que ele já está desenvolvendo esse projeto, que é o Olhos d'Água. E aí eu vejo quantas nascentes estão sendo recuperadas. É preciso recuperar as nascentes. Então, fica aí um alerta a todos os gestores municipais. Atuar na defesa das políticas públicas voltadas para a juventude. Esta será a atribuição da nova frente parlamentar da Assembleia. O deputado Sérgio Majeski é um dos autores do pedido para a criação do grupo. É mais um tema entre tantos que existem no Brasil, em que muito se discute, que muito se fala e pouco se faz. Então, as políticas claramente destinadas à juventude, elas são poucas e ineficientes, porque, assim,
Claro, você tem uma política educacional que indiretamente envolve jovens, você tem uma política de cultura que, embora fraca, indiretamente envolve a juventude, mas direcionada à juventude e entender essa... Porque até o termo, talvez nós deveríamos mudar aí, né? Hoje, os teóricos mais modernos, né, usam o termo as juventudes, porque quando você fala a juventude, é como se ela fosse homogênea, padronizada, né? E você tem as juventudes, você tem a juventude da periferia, você tem a juventude da classe média, você tem a juventude negra, a juventude indígena, quer dizer, são muitas juventudes. Claro que muitos desses jovens têm objetivos comuns, mas vivem em realidades distintas. Portanto, as políticas não têm como ser as mesmas. Claro que política de inclusão e tal, essas políticas têm que ser, né, para todo mundo, principalmente para aqueles que estão alijados do processo de desenvolvimento social, mas nós precisamos viabilizar políticas destinadas para essas várias juventudes existentes. Deputado Dr. Hércules pretende garantir o controle populacional de cães e gatos no estado. O parlamentar é autor de projeto de lei que institui campanha com esse objetivo. A campanha, naturalmente, fica mais afeta a responsabilidade das prefeituras, porque tudo acontece no município. Então, o prefeito, quando tem boa vontade de fazer esse controle populacional de cães e gatos, a gente não vai ver esses animais sofrendo na rua, a gente não vai ver esse maus tratos que nós estamos vendo, outras pessoas botando veneno para os animais na rua, os cães e gatos. Então, esse controle populacional tem essa finalidade. Os animais de rua sofrem muito, então é preciso que a gente possa controlar essa população através da esterilização ou da castração. Então, nosso projeto tem essa intenção, a mesa devolveu, mas eu recorri à Comissão de Justiça para fazer nova avaliação e ver se a gente consegue aprovar esse projeto aqui, que é muito importante para o sofrimento desses animais e também o perigo que leva a nossa população, a não ser as doenças, também o perigo da raiva canina, que é uma coisa que realmente mata. Já o parlamentar Amaro Neto quer incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte. O deputado fez indicação ao governo para a instalação de bicicletários e vestiários coletivos em pontos estratégicos na região metropolitana. A gente vê que o governo já tem um serviço disponibilizado pela Seturb e pelo Transcol do Bike GV. E esse pedido é exclusivamente para o Bike GV, num primeiro momento, para que a gente possa ter não só aonde sai o ônibus ali no shopping Praia da Costa, como também aonde é o ponto final na Praça dos Namorados, vestiários e bicicletários. Para quem vem de Vila Velha ou quem vem de Vitória e vai para Vila Velha, possa ter um conforto de pedalar na ciclovia, parar nesse local, deixar sua bicicleta com tranquilidade, conseguir tomar um banho e se dirigir ao seu trabalho. E o mesmo aconteça no seu retorno. Por isso, num primeiro momento, esse ponto estratégico seria onde temos o Bike GV. Se temos apenas uma linha do Bike GV, que é a linha que comporta Vila Velha-Vitória, que passa pela Terceira Ponte, seria nesse primeiro momento nessa linha. Num segundo momento, em outras áreas em que o governo do estado acha que seria importante a instalação também de vestiários e bicicletários, aí essa instalação. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Alhes Digital. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.